A carta de hoje traz um dilema que vai muito além de números e boletos. Traz o peso de uma mentira que quebra o pilar mais sagrado de qualquer união: a confiança. A nossa ouvinte descobriu que o marido escondeu uma dívida antiga e a pergunta dela é direta e dolorosa: devo perdoar essa falta de lealdade? No palco da vida a dois, a infidelidade financeira tem o poder de derrubar o cenário inteiro. Afinal, como podemos construir um futuro juntos se não sabemos em que alicerce estamos pisando? E mais, o valor do que foi escondido é menos importante do que o ato de esconder. É a violação do código de honra do casamento que realmente nos destrói. Hoje, vamos usar a sabedoria da experiência para analisar se esse erro é uma falha de caráter ou apenas uma grande imaturidade que pode ser corrigida com um novo pacto de transparência. Bem-vindos à Frequência Amorosa, onde a sinceridade é a nossa melodia e a verdade nos sintoniza. Para que essa nossa sintonia chegue a mais corações em busca de clareza, eu peço que você nos ajude a ligar os transmissores. Inscreva-se no canal para não perder a nossa próxima frequência. Ative o sino e deixe seu like, pois a sua curtida faz o algoritmo entender que esta mensagem é importante. E para sentirmos a nossa comunidade crescer, comente aqui embaixo qual é a cidade de onde você está sintonizando a Frequência Amorosa. Sua participação é o que mantém o nosso programa no ar. Vamos à carta. Recebemos esta carta de uma ouvinte que se identificou apenas como sufocada, de 35 anos, casada há 7, e que nos descreve uma vida que parecia de revista. Ela começa assim: prezado locutor da Frequência Amorosa, não sei por onde começar. Meu marido, Carlos, sempre foi o pilar da minha vida. Temos 2 filhos pequenos, uma casa financiada e uma rotina que, eu jurava, era a inveja de muitos. Ele sempre foi responsável, cuidadoso e falava sobre planejamento financeiro com a seriedade de um economista. Eu confiava nele de olhos fechados. Deixei que ele gerenciasse a maior parte das finanças, pois ele é mais metódico e eu, confesso, sou mais distraída com números. Esta foi a minha primeira ingenuidade, não é? Achar que a confiança incondicional não exigia transparência. Nos últimos meses, notei Carlos mais calado, com o celular grudado na mão, e ele começou a receber chamadas de números desconhecidos. Ele saía da sala para atender, sempre com uma desculpa vaga. Eu perguntei se havia algo de errado no trabalho, se estava estressado, mas ele sempre negava, dizendo que era apenas pressão normal. Eu aceitei, porque ele nunca me deu motivos para duvidar. Eu estava tão presa à imagem de marido perfeito que ignorei os sinais óbvios de que ele estava escondendo algo grave debaixo do nosso tapete de felicidade. Eu comecei a sentir uma angústia no peito, aquela sensação que a gente ignora, mas que grita. Não era ciúme, era medo. Medo de que a base da nossa casa estivesse podre. Um dia, recebi uma correspondência por engano, endereçada somente a ele, de um escritório de cobrança. O envelope era simples, mas o nome do escritório me fez gelar a espinha. Eu abri. Não devia ter aberto, mas abri. E ali, naquelas poucas linhas, descobri que o homem que eu amava e que eu achava ser um livro aberto tinha um segredo de anos que poderia nos levar à ruína total. O mundo parou. E, de repente, eu me senti uma completa idiota por ter confiado tanto. A dívida não era pequena, locutor. Era grande. Envolvia empréstimos antigos, cheques sem fundo de uma época que ele jurava ter superado antes mesmo de nos casarmos. E o pior, ele vinha pagando parcelas altíssimas em segredo, esvaziando nossas reservas e nos impedindo de planejar um segundo filho, como queríamos.
Ele inventava desculpas sobre investimentos, sobre a crise, para justificar a falta de dinheiro. A partir daquele momento, o problema deixou de ser financeiro. Tornou-se uma questão de traição moral e falta de lealdade absoluta. E essa é a parte que mais me destrói. Depois de ler aquela carta de cobrança, meu primeiro impulso foi confrontá-lo na mesma hora, gritar, jogar o envelope na cara dele. Mas eu respirei fundo e decidi agir com a cabeça para entender a dimensão do estrago antes da guerra. Eu não queria apenas desabafar, eu queria fatos. Aproveitei um dia em que ele estava fora, revirei sua gaveta de documentos e encontrei uma pasta que ele sempre escondia. Ali estava a história completa: extratos, avisos de protesto, e-mails trocados com advogados. Não era uma dívida nova, locutor. Era um fantasma que ele vinha alimentando em segredo há pelo menos 5 dos 7 anos do nosso casamento. Eu sentei no chão e chorei não pelo dinheiro, mas pela lealdade que ele me negou por todos esses anos. Ele me olhava nos olhos, fazia planos de viagens, falava em guardar para a faculdade dos filhos, enquanto secretamente desviava o nosso dinheiro para cobrir um erro do passado. Eu me senti usada, manipulada, como uma parceira de segunda classe que não era digna da verdade. Ele me fez sentir que eu não era forte o suficiente para lidar com a realidade, e isso me humilhou profundamente como mulher e como sua esposa. Quando ele voltou para casa naquela noite, eu estava sentada na sala com a pasta aberta sobre a mesa. O rosto dele ficou branco. Ele soube imediatamente que o jogo tinha acabado. A primeira coisa que me disse não foi um pedido de desculpas, mas: "Por que você mexeu nas minhas coisas?" Essa reação me feriu mais do que a dívida em si. Em vez de assumir a responsabilidade, ele tentou me culpar pela invasão da privacidade. Onde estava o respeito pela minha dor? Onde estava a lealdade de, pelo menos, aceitar a consequência da própria desonestidade? Passamos a noite em silêncio. Ele tentou se justificar, dizendo que tinha medo de me decepcionar e que estava quase resolvendo tudo sozinho. Ele implorou para que eu não contasse para ninguém, nem para minha família. Ele chorou. E eu não conseguia chorar mais. Eu apenas olhava para ele, para o homem que eu amei, e via um estranho, um ator que vinha performando um papel por anos. A descoberta da dívida foi o colapso de toda a minha realidade conjugal. E agora eu não sei como olhar para ele sem ver a sombra da mentira. Eu preciso de ajuda para entender. A falta de lealdade pode ser perdoada quando ela se arrasta por tanto tempo. Na manhã seguinte à descoberta, Carlos tentou uma nova tática: a minimização. Ele disse que o dinheiro era apenas uma questão de tempo e que eu estava exagerando o problema. Ele focou nos números, em como iríamos pagar, na tentativa de transformar uma crise moral em uma crise contábil. Ele me deu todos os detalhes da dívida, mas se recusava a falar sobre a mentira. Quando eu perguntava: "Por que você escondeu isso de mim por 5 anos?", ele respondia com evasivas, dizendo que não queria me preocupar, ou que era uma coisa só dele. Como ele pode dizer que em um casamento há coisas que são só dele, especialmente quando isso afeta a nossa segurança? Eu tentei ser didática, locutor. Expliquei que, para mim, o dinheiro que ele gastou em segredo poderia ter sido um investimento nos nossos filhos, uma viagem ou a quitação antecipada do nosso financiamento. Mostrei que a omissão dele nos custou oportunidades e, principalmente, custou a minha tranquilidade. Ele não parecia entender a dimensão ética. Ele via a dívida como uma fraqueza pessoal e não como uma falha de lealdade e comprometimento com o nosso projeto de vida em comum. A cada justificativa, eu sentia que o respeito dele por mim diminuía.
A ouvinte nos mostra o quanto a dor dela é profunda, indo além dos zeros na conta. Ele chegou ao ponto de tentar me fazer sentir culpada por ter tido a curiosidade de abrir a correspondência. Disse que, se eu confiasse nele de verdade, eu não teria invadido a privacidade dele. Essa inversão de papéis foi o golpe mais baixo. Ele, o traidor financeiro, se colocava na posição de vítima da minha desconfiança, forçada pela sua própria mentira. Ele usou a palavra confiança de forma tão vazia que eu comecei a duvidar se ele sequer entendia o significado dela em um casamento. Foi um momento de extrema solidão para mim. Eu estava lidando com a traição e, ao mesmo tempo, precisava defendê-la. Agora ele está em uma fase de implorar. Promete que vai mudar, que vamos ter contas conjuntas, que ele vai me mostrar tudo. Diz que vai arrumar um segundo emprego para pagar mais rápido, mas a sua motivação parece ser apenas tirar o peso da dívida e não reconquistar a minha confiança. Eu olho para ele e vejo o desespero de ser pego, e não o arrependimento sincero de ter me ferido. A minha pergunta é: como diferenciar o medo de ser descoberto do arrependimento genuíno de ter violado a lealdade? Eu não sei se consigo perdoar um homem que só é honesto quando a mentira não é mais sustentável. Eu não consigo dormir. Minha mente está em um loop constante, revendo os últimos 5 anos. Lembro-me de quando ele dizia que não podíamos comprar um carro maior por causa dos custos. Lembro-me de quando ele recusou uma viagem que eu tanto queria, alegando que não era o momento. Agora eu sei. Ele não podia porque estava pagando a dívida secreta. A cada lembrança, sinto-me mais tola. Ele roubou de mim não apenas dinheiro, mas as memórias que poderiam ter sido criadas com esse dinheiro. Eu não confio mais nas pequenas coisas. Quando ele diz que está no trânsito, eu checo o mapa. Quando ele diz que a conta do mercado deu um valor, eu confiro o cupom fiscal. Eu virei uma fiscal do meu próprio casamento, e isso me esgota. Eu não queria ser essa pessoa desconfiada. Eu queria ter a leveza de um casamento onde a palavra do meu parceiro fosse a minha certeza. Mas ele tirou isso de mim, e eu não sei como voltar para o lugar onde eu estava antes, onde a confiança era o padrão e não a exceção. As noites são as piores. Ele dorme ao meu lado, mas sinto que há um muro de vidro entre nós. Eu me pergunto, como ele conseguiu fingir por tanto tempo? Que tipo de homem é capaz de manter um segredo tão pesado de quem ele jura amar? Eu sinto uma profunda falta de respeito, locutor. A lealdade para mim não é só não trair com outra pessoa, mas não trair o nosso futuro em comum. E ele traiu nosso futuro financeiro e emocional. Eu sinto que não estou mais casada com um companheiro, mas com um colega de quarto que guarda segredos. A minha saúde emocional desabou. Estou irritada com os filhos, impaciente no trabalho e sinto uma tristeza profunda que não passa. A pergunta que não me deixa dormir é: devo perdoar essa falta de lealdade? Eu o amo, mas não confio nele. E sem confiança, o que sobra? Se eu perdoar, serei apenas a esposa que aceita ser enganada? Se eu sair, ele terá ganho a liberdade para continuar com sua irresponsabilidade e eu levarei a dor e a dívida emocional. Por favor, me ajude a encontrar a resposta moral para esse dilema. Ao me dar os detalhes, Carlos tentou explicar a origem da dívida e é aí que meu dilema ético se aprofunda. Ele disse que grande parte é de um período em que ele era solteiro e que tentou pagar antes de me contar para não me envolver. Ele alegou que era um ato de proteção e não de má fé. Eu tentei acreditar, locutor, que era apenas um resquício de irresponsabilidade da juventude que ele tentou resolver sozinho para ser digno de mim. Mas, ao mesmo tempo, ele continuou a mentir ativamente durante o casamento, inventando histórias sobre o nosso dinheiro e sobre a dificuldade de termos economias robustas.
A parte da dívida que ele contraiu enquanto éramos casados é o que mais me pesa. Ele usou cartões de crédito adicionais, abriu uma pequena linha de crédito no nome dele, sem me dizer, para cobrir os buracos da dívida antiga. Ou seja, a mentira inicial deu origem a uma série de mentiras atuais, ativas e constantes. Ele não estava apenas escondendo o passado, ele estava construindo um castelo de cartas de segredos no nosso presente. É essa a parte que o coloca na falha ética da lealdade. Eu perguntei se ele tinha algum tipo de vício, se era jogo ou se estava bancando outra pessoa. Ele jurou que não, que era apenas descontrole e tentativas fracassadas de investimento. Mas como acreditar na palavra de alguém que me provou, por 5 anos, que sua palavra não vale nada? Eu sinto que a falta de lealdade dele não é um evento isolado, mas um padrão. Eu me preocupo, locutor, que se eu perdoar, ele vai apenas aprender a ser um mentiroso mais eficiente na próxima vez. E eu não quero viver com essa paranoia. O peso é imenso. Eu sei que o amor exige generosidade, mas a minha dignidade exige que eu tenha certeza. Ele está pagando um preço altíssimo por essa dívida, mas o preço maior é o que ele me fez pagar em termos de paz e de confiança. A grande pergunta que me atormenta é: se a lealdade é um valor inegociável, um valor que ele provou não ter, devo eu sacrificá-lo para manter o casamento, a casa e a aparência de família feliz? Eu me sinto no meio de uma encruzilhada moral e preciso saber qual caminho aconselharia a tomar para não trair a mim mesma. Atualmente, locutor, a casa está em um clima de trégua tensa. Carlos está empenhado em mostrar que mudou. Ele me mostra extratos, me adicionou como usuária nas contas que eram secretas e até cancelou cartões de crédito que eu nem sabia que existiam. Ele age como se estivesse em um período de teste, tentando provar que a lealdade dele pode ser reconquistada. Ele diz que está disposto a fazer terapia financeira e ele chora ao me dizer que me ama e que não quer me perder. Por um lado, vejo o esforço e a vontade de consertar o erro. Por outro, vejo o medo de ser deixado e de ter a vida desmoronada por causa da dívida. Eu sinto que se eu for embora, estarei sendo a esposa que abandona o marido na crise. Mas se eu ficar, estarei sendo a esposa que aceita a falta de lealdade como algo superável, abrindo um precedente perigoso. O que devo priorizar? A lealdade que devo a ele, por ter prometido na saúde e na doença, ou a lealdade que devo a mim mesma, que precisa de um parceiro honesto e transparente para se sentir segura e respeitada? Essa é a batalha moral que travo todas as noites, enquanto ele dorme. Eu conversei com ele e disse que o problema não é a dívida, mas a mentira, e que ele violou o nosso pacto moral. Ele disse que entendeu, mas sinto que ele só entende a consequência e não a causa. Eu sinto que, se as coisas voltarem ao normal, ele pode ceder à irresponsabilidade novamente. Eu vejo o quanto ele gosta de manter o controle das coisas, de se sentir o provedor, e o quanto a vergonha de ter essa dívida o fez agir no segredo. Eu entendo a psicologia, mas não consigo aceitar a ética. O amor exige que eu o ajude a ser uma pessoa melhor, mas não exige que eu aceite ser sua vítima. E agora, locutor? O que a sabedoria da frequência amorosa me diria sobre o caminho a seguir? Eu termino minha carta com o coração na mão. Eu e Carlos dependemos da sua palavra para ter um norte. Qual o peso moral do segredo financeiro? E como eu posso reconstruir a lealdade que ele desmantelou se não confio nem mesmo na promessa de que ele nunca mais irá mentir? Espero sua resposta na próxima sintonia. Assinado, Sufocada. Chegamos ao fim de mais uma sintonia e o eco da pergunta de nossa ouvinte, Sufocada, fica no ar. Devo perdoar essa falta de lealdade? Meu conselho, vindo da sabedoria da experiência,
é que o perdão não é um presente que você dá a ele, mas uma libertação que você dá a si mesma. No entanto, a base para esse perdão deve ser um compromisso ético inegociável, a transparência total. O que aconteceu foi uma quebra de contrato moral, e a única forma de colar os cacos é reescreverem esse contrato juntos, à luz do sol, com metas claras e a certeza de que a palavra dada vale mais do que qualquer dívida no banco. Ele precisa provar que entende a gravidade do que fez, não apenas como um erro financeiro, mas como uma violação da sua confiança. Se houver arrependimento genuíno e uma mudança de atitude, o amigo sábio aqui te diz: o amor é generoso e vale a pena lutar. Mas, se a desonestidade for uma marca de caráter, então você deve a si mesma a lealdade de se afastar para proteger seu futuro e sua paz. A diferença entre o medo de ser descoberto e o arrependimento verdadeiro está na iniciativa da reparação. Se ele está focado apenas em tirar o problema da vista e não em reconquistar o seu respeito, o perdão não será duradouro. A lealdade não se exige, ela se prova. Exija uma agenda de transparência radical e terapia para que ele entenda a raiz da mentira. Lembre-se sempre, aqui na frequência amorosa, que o seu valor não está na capacidade de suportar a desonestidade, mas na força de exigir o respeito e o comprometimento que você merece. O dinheiro é apenas papel, mas a verdade é o ouro que sustenta um casamento. Não deixe que o medo da solidão ou o peso da dívida alheia defina seu destino. Defina suas regras, mantenha sua dignidade e lute apenas por aquilo que é real e transparente. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com quem precisa sintonizar a verdade. Até a nossa próxima reflexão e lembre-se, a melhor sintonia é aquela que nos conecta à nossa própria essência.